registrado na palavra dele, a Bíblia. A princípio, Mateus, capítulo 5, versículo 31 e 32, diz assim: além disso, foi dito: quem se divorcia da sua esposa, dê a ela um certificado de divórcio. No entanto, eu lhes digo que todo aquele que se divorcia da sua esposa, a não ser por causa de imoralidade sexual, a expõe ao adultério, e quem se casa com uma mulher divorciada comete adultério. Olha, essa foi uma situação que Jesus Cristo passou. Eu gostaria de ler um outro relato bem interessante, que ele faz um contexto mais geral, que ele cita, além do que foi citado agora, as particularidades que envolveu Jesus e alguém que queria pegar Jesus, né, fazer uma pegadinha com Jesus para tentar incriminá-lo. E aí ele então usa em suas palavras a sabedoria que hoje serve de base para o conceito cristão sobre o divórcio. Está registrado em Mateus, capítulo 19, versículo 3 ao 9. Diz assim: alguns fariseus se aproximaram dele, querendo pô-lo à prova, e perguntaram: é permitido que um homem se divorcie da sua esposa por qualquer motivo? Então Jesus respondeu, não leram que aquele que os criou no princípio os fez homem e mulher, e disse: por essa razão o homem deixará seu pai e sua mãe, e se apegará à sua esposa, e os dois serão uma só carne. De modo que não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus pôs sobre o mesmo jugo, o homem não deve separar. Perguntaram-lhe: então, por que Moisés mandou que o homem desse a ela um certificado de divórcio e a mandasse embora? Ele lhes disse: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés lhe fez a concessão de se divorciarem de suas esposas, mas não era assim no princípio. Eu lhes digo que quem se divorcia da sua esposa, a não ser por causa de imoralidade sexual, e se casa com outra, comete adultério. Pronto. Jesus aqui, diante de uma prova que os fariseus, pessoas hipócritas, estavam querendo testá-lo, então ele deixou bem claro: olha, aquilo que aconteceu, que nós lemos lá no texto de Deuteronômio, aquilo só ocorreu porque vocês tomaram o rumo errado. O ser humano começou a se desviar da palavra de Jeová, então Jeová fez assim. Mas isso não era, lembra lá que nós lemos em Gênesis? Não era o propósito de Jeová. Ele uniu homem e mulher, formou ali uma só carne, não era para se separar. O propósito de Jeová não tinha visão de separação. Então, aí Jesus Cristo deixou claro. Então eu vou dizer claramente qual é o segmento agora. Quem se divorcia de sua esposa, aí os dois, o divórcio, e casa-se com outra pessoa, sem que nesse divórcio esteja relacionado à imoralidade, ou seja, alguém violou o pacto matrimonial, foi para outra mulher, foi para outro homem, manteve relações sexuais. Então, se isso não ocorreu, o casamento não pode ser rompido. Quem se divorcia de sua mulher, quem se vai se divorciar também de seu marido, mas não tiver a imoralidade sexual envolvida ali, se não foi traído por um, se não foi traído por outro, isso não pode ocorrer. Entenderam? Jesus Cristo deixou claro a separação com o divórcio. Isso nós estamos falando com o direito para um novo casamento só poderia ocorrer se houvesse imoralidade sexual envolvida no assunto. Do contrário, não deveria ser ou ocorrer o divórcio em um novo casamento. Mas é claro que o passar do tempo ocorreu, veio as primeiras congregações, e aí algo óbvio também ocorreu. Foi quando foi dito aqui em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 39. Note: a esposa está amarrada ao marido durante todo o tempo em que ele estiver vivo. Mas se o marido adormecer na morte, ela está